Bom dia a todos, é um prazer tê-los conosco novamente, né? Nós somos do Fórum do Campo Lacaniano de Florianópolis em Formação e estamos com essa atividade, hoje o nosso quarto encontro com Valdir Péricon, estamos falando sobre os quatro discursos, né? É, e hoje será o quarto discurso, que é o discurso, né, da histeria. Valdir é psicólogo, Pergunta. psicanalista, trabalhador da saúde mental pelo SUS, doutor em psicanálise pela UERJ Tá legal. e membro participante do Fórum de Florianópolis em Formação. Vou pedir que vocês, né, mantenham os microfones fechados, caso vocês tenham barulho externo, mas como o Valdir gosta de participação ao longo da exposição dele, então também sintam-se, né, encorajados a, durante a exposição, questionarem, colocarem algumas dúvidas, né, o que seja, né, Valdir, como o Valdir gosta. Então, Valdir, você tem a palavra, podemos iniciar. Obrigado, Sônia, mais uma vez, pelo direcionamento, né, das atividades, acolhimento, e agradeço também a todos aqui, mais uma vez presente. Então, esse seria o terceiro discurso, né, Sônia? Você Ai, disse quarto? verdade. O quarto será o do Quarto analista. encontro, né? Isso, é o quarto encontro, de fato. Quarto encontro. No primeiro, a gente fez uma conversa geral, né? Isso. Então, o quarto encontro, o terceiro discurso, que é o discurso da histeria. Portanto, como a Sônia lembrou, eu gosto de convocá-los à fala sempre que acharem necessário, né? Mas principalmente nessa aula ou nessa atividade, eu não gosto de chamar de aula porque é justamente uma contra-aula, né, no sentido clássico, que a gente quer imprimir aqui. Então, se sempre eu convoco vocês, justamente quando a gente vai discutir o discurso da histeria, é que coloco mais ainda essa questão. De modo que eu queria começar com isso, caso alguém que lê os textos, né, ou que anda estudando essas coisas e tem uma dúvida, quem sabe iniciando por um questionamento de vocês, a gente inicia melhor. Alguém teria uma primeira questão ou apontamento sobre a leitura ou a temática? Oi, pessoal, bom dia. Olá, Andrei. E Andrei, Então, eu acho que no primeiro texto, né, fica claro, assim, até pelas notinhas que você coloca em alguns grifos, né, que você faz. Notinhas histéricas, né? Isso, né? Você esteriliza o próprio texto, né? E que a leitura que a autora faz é mais voltada para o discurso da histérica e não o discurso da histeria, né, pensando essa estrutura discursiva, esse laço discursivo, como algo que faz parte de todos os sujeitos, né, e não necessariamente de uma neurose, né? E aí eu acho que fica essa questão assim, né, da gente pensar o que que é isso, né? O que que é essa reação, né? Esse discurso do sintoma que faz reação ao mestre, né, que coloca o mestre contra a parede, e como que isso é tratado, né? Como que isso é escutado? Eu acho que isso tem reverberações sociais também. Eu tenho estudado isso um pouco, né? Estou tentando escrever sobre isso e acho que seria interessante discutirmos um pouco nesse sentido.
Obrigado, Andrei. Mariana vai falar? Não, né? Sua colocação é muito importante, inclusive, de fato, me faz, né, falar de algo que eu pensava dizer já, que é esse aspecto que eu noto já há um bom tempo, que é o fato de que o discurso da histeria, ele não costuma ser, né, ele não costuma ter a relevância que deveria ter no meio psicanalítico, né? Embora alguns autores deem uma certa importância a ele, eu creio que essa importância deveria ser maior, né? Bom, o discurso da histeria, como você diferenciou bem, eu gostei, né? Você diferenciou o discurso da histérica enquanto neurose e o discurso da histeria enquanto algo mais amplo, inclusive, eventualmente, para além da própria neurose histérica, né? É ele que nos permite a questão da crítica. É o que nos permite, por exemplo, eu acabar de ler esse interessantíssimo livro do Quiné, né? E poder dizer a ele, muito bom, né? Gostei muito, mas, ou seja, esse mas traz uma dimensão de crítica, né? E justamente isso que eu notei no capítulo em que ele trabalha os discursos aqui, esse fato, né, de que, bom, eu daria uma importância um pouco maior ao discurso da histeria, que ele deu importância aqui, né? Mas ele supervaloriza o discurso do analista. Tanto é que isso aparece no subtítulo quando ele diz do divã para a polis, né? E o título é A Política do Psicanalista. Então, quando a gente passa a dar uma importância maior ao discurso da crítica, na própria polis, a gente poderia até pensar o divã aí como metáfora da psicanálise, né? Não necessariamente o mobiliário, o divã na própria polis, no interior da própria polis, não é? Bom, então, essa provocação do Andrei, né, é com ela que iniciamos. E eu queria lembrar a vocês algo que eu já disse no primeiro encontro, né, que temos aqui os 4 discursos, e eu nomeei para vocês o discurso do mestre como o discurso do poder, o discurso da universidade como o discurso do saber, o discurso da histeria como o discurso da demanda, ou o discurso da crítica, né? Bom, e onde tem demanda, tem desejo, de alguma forma. E o discurso do analista como o discurso da análise ou da dialética, se quisermos também. Eu iniciaria citando o Lacan numa passagem que eu acho que ele trabalha bem essas 2 dimensões do discurso da histeria. Aqui na edição que eu tenho, do Seminário 17, página 214, ele diz: quanto ao discurso da histérica, foi este que permitiu a passagem decisiva, dando seu sentido ao que Marx historicamente articulou. Ou seja, o fato de existirem acontecimentos históricos que só podem ser julgados em termos de sintomas. Não se viu aonde isso chegaria, até o dia em que se dispôs do discurso da histérica para fazer a passagem com uma outra coisa, que é o discurso do psicanalista. Então ele diz: o psicanalista, de início, teve apenas que escutar o que a histérica dizia. Quero um homem que saiba fazer amor. Então vejam, esse dizer que
o Freud, né, que foi o primeiro analista, soube escutar. Quero um homem que saiba fazer amor. Eu penso que essa frase ela indicaria duas coisas, né? Essa dimensão da neurose como idealista, como aquilo que buscaria uma certa completude, né? Em termos ainda lacanianos, poderíamos dizer que a neurótica histérica, ou neurótico, quereria a relação sexual. Então, querer um homem que saiba fazer amor é o que quereria a neurótica histérica. Mas vejam, segue o Lacan. O homem se detém aí. Para fazer amor, pode-se passar e repassar, e sempre tropeçar, né? Vejam, é nesse tropeço que a histérica sofre. Porém, esse tropeço é estrutural, né? Isso é um fato que a neurose teria que subjetivar. Mas vejam o detalhe que eu faço aqui, vocês notarem. Quero um homem que saiba fazer amor. No plano da sociedade, o Marx, o Lacan, ele notou muito bem num axioma, né, sobre o Hegel, que ele disse, Hegel, o mais sublime dos histéricos. Né? Como entender isso? Não à toa, vocês devem saber, o filósofo Zizek escreveu um livro, né, justamente com esse nome, Hegel, o mais sublime dos histéricos. Então, veja, eu penso que tanto o neurótico, a nível individual, quanto Hegel, a nível da filosofia, partem de uma perspectiva idealista. Porque Hegel, ele propõe, né, uma teoria sobre o Estado, onde o Estado seria justo. Quando, na verdade, o Estado é justamente o que estabelece a desigualdade. Bom, e daí precisou vir um Marx para desinverter o discurso de Hegel, né, como ele mesmo diz no prefácio do Capital, para mostrar aquilo que a teoria liberal, idealista, escondia. Da mesma forma que precisou Freud escutar as histéricas para inventar a psicanálise. Então, vejam os paralelos, né, entre o sintoma individual e o sintoma social. O segundo, então, no contexto da luta de classes. Agora, existe um ponto de passagem, de entremeio entre a histeria como neurose, como sintoma neurótico, e a histeria como laço social crítico. Vejam que interessante, né? Nesse entremeio entre essas duas possibilidades, eu penso que podemos situar um axioma importante do Lacan, que ele diz e rediz, né, isso a partir do seminário 16 até seus últimos seminários, né, que é o fato de que teria sido Marx o inventor do sintoma. Então, o que quer dizer isso, né? Um axioma, como o Lacan sempre propõe, é a tentativa de elaborar um dizer de enunciação. Então, a gente tem que saber desdobrar o axioma e entender as enunciações
que cada axioma lacaniano traz, não é? Então, como eu articulo, entre outras formas, né, de articular isso, esse axioma? Então, eu ia dizendo que esse axioma do Lacan, ele estaria entre a neurose individual e a possibilidade de um laço social crítico. Vejam, o Marx inventou o sintoma, diz Lacan. Eu encontro, né, num pequeno textinho do Marx, chamado Introdução à Contribuição à Crítica da Filosofia do Direito de Hegel. Então, vejam, o jovem Marx, ele pegou uma das grandes obras do Hegel, né, e fez uma crítica. Então, isso gerou um livrinho. Depois ele escreveu uma introdução a essa crítica, onde ele diz: a miséria religiosa é a expressão da miséria real, de um lado, e de outro, o protesto contra a miséria real. Bom, vocês lembram que o próprio Freud, no Futuro de uma Ilusão, ele define a religião como neurose coletiva, né? E que, portanto, a entrada na religião cura, imaginariamente, pelo menos, muitos sujeitos de suas neuroses individuais. Então, são curas imaginárias, temporárias, pelo menos. Então, vejam o detalhe. Ao mesmo tempo em que a religião, para Marx, ela é a expressão da miséria real, daquilo que os sujeitos vivem, para Marx, ela é, ao mesmo tempo, um protesto contra essa realidade miserável que os sujeitos vivem. Isso para notar que todo sintoma individual carrega alguma dimensão de crítica ao entorno no qual e junto ao qual ele se constitui. Ele é efeito. Se vocês lerem um pequeno textinho do Lacan, Nota sobre a Criança, né, onde ele discute que o sintoma das crianças são reflexos, né, da posição dos pais, isso fica claro num nível ainda microsocial, né, que é o nível do primeiro meio social onde o sujeito se constitui. Porém, uma dada família está circunscrita, né, numa classe social, está circunscrita numa dada sociedade, numa formação social regional, por exemplo, um país, né, e numa formação social global. Eu citaria também uma passagem do livro do professor Abílio, onde ele diz o seguinte: o sintoma, não podemos perder de vista que o sintoma tem sempre um estatuto de objeção. Ele é a evidência momentânea do fracasso desta objeção. O sofrimento expressa sempre, em boa dose, aquilo que fracassa em alcançar a direção das. Aldir, tá mudo o microfone. Eu ia dizendo que vocês veem com isso um dos aspectos, não é, desse axioma lacaniano. Quero dizer que há vários aspectos, né? Como todo axioma, ele traz uma variedade grande de possibilidades de enunciação. Eu estou desdobrando com vocês apenas um desses aspectos. Outros eu pretendo
abordar no nosso último encontro, né? Como, por exemplo, o fato de que as políticas públicas via Estado, né, são sintomas de uma sociedade que justamente nega tudo isso que depois precisa vir como política pública. Então, é sintoma porque é retorno de um recalcado a nível da sociedade. Mas só para enunciar rapidamente o que eu pretendo trabalhar mais densamente no último encontro. Então, gostaria de repetir para ressaltar, né, que o fato de Marx ter inventado o sintoma se coloca entre a neurose individual e o que ela carrega de objeção, né, ao entorno social onde ela se dá, e o fato de que a histeria pode ser um laço social crítico. Bom, isso me dá margem para falar agora da diferença entre histericização e historisterização, né? Já falamos um pouco disso, mas isso é bastante importante para merecer dizer mais sobre. O sujeito em análise, geralmente, ele nos chega no discurso do mestre, num primeiro momento, né? Para mostrar isso, eu vou falar de uma situação mais paradigmática, onde isso aparece de forma mais visível, que é o próprio exemplo, né, daqueles sujeitos que são trazidos contra a própria vontade. Isso aparece muito, e principalmente no sistema público, onde quem aqui é psicólogo, psicóloga no SUS, sabe que a maioria dos pacientes que nos chegam para tratamento, né, eles chegam encaminhados pelo médico. Então, vejam, o médico, ele emite uma prescrição. Tal como ele prescreve remédios e comportamentos, ele prescreve terapia. Quando ele faz uma prescrição, o sujeito chega no discurso do mestre, né? Ele chega com os braços cruzados, como mestre, nos coloca na posição de trabalho, como quem tem o saber, para que demos a ele um produto. Bom, e ele esconde a sua própria divisão. Então, ressalta o fato de que esse sujeito cruza os braços. Pois bem, por que o senhor, a senhora está aqui? Ele diz, bom, eu vim porque o médico me encaminhou. Geralmente ele fica em silêncio, né? Espera de nós um trabalho. Porém, começamos a perguntar. Quando nós começamos a perguntar, vejam o detalhe, né? Somos nós que nos posicionamos no discurso da histeria. Uhum. Então, esse é um detalhe importante. Os discursos têm que ser vistos de ambos os lados, né? Do lado do analista, inicialmente, se o sujeito chega no discurso do mestre, cruzando os braços, nós vamos para o lugar do agente, né? E vamos questionar esse mestre lá de braços cruzados, né? Questionamos eles visando a produção de um saber da parte dele. Quando fazemos isso, convidamos o sujeito a ele se deslocar para o lugar do agente. Mas vejam um detalhe, nesse primeiro momento, em que o sujeito começa a mostrar sua divisão, seu conflito, mediante o fato de que
convidamos ele a todo momento para falar um pouco mais, como eu faço aqui com vocês, né? Como lembrou a Sônia no início. Falem, por favor. Vocês viram que no início aqui foi mais difícil para mim, né? Eu venho com muitas coisas, começo a falar, eu demoro para engrenar. De repente, o Andrei colocou uma questão de início e já me orientou melhor. E me orientou melhor em termos da transmissão, porque me deu a chance de falar segundo questões que já estão do lado da plateia, não é? Então, vejam, lá no discurso do mestre, onde o sujeito estava, e nós, no discurso da histeria, colocando questionamentos a ele como mestre, ele começa, aos poucos, a se dividir e a mostrar para nós quais são os seus conflitos psíquicos. Isso demanda um certo tempo, né? Mas vejam, num primeiro momento, o sujeito histericiza, aqui no sentido neurótico ainda. O que quer dizer histericizar o discurso? Que é o que o Lacan chamou de entrada para a análise, né? É o sujeito, então, nos eleger como mestre para que venhamos a produzir o saber para ele. Mas com uma diferença do discurso do mestre, né? Lá ele estava de braços cruzados. Aqui ele já começou a trabalhar como agente. Mas vejam o detalhe, ele ainda nos encarna como mestre no lugar do trabalho. Antes ele nos encarnava como mestre do saber já pronto, né? Aqui não, aqui ele está ambíguo já, no mínimo. E por que ele está ambíguo? Porque se continuamos na nossa posição de analista, essa encarnação ela vai se perdendo. Então, ao invés do sujeito, na histericização, encarnar a gente como mestre, ele passar, ao invés de nos questionar, ou no mesmo momento em que nos questiona, nos pede esse saber, nesse processo ele pode vir a desencarnar esses S1s e começar a questionar os próprios S1s aos quais ele está fixado no discurso do mestre. Quando ele começa a questionar os significantes da sua alienação ao longo da sua história, há a passagem da histericização para aquilo que o Lacan chamou de historistericização. A gente vê numa passagem dos outros escritos, onde ele diz o seguinte: é esse o interesse de ver aparecer no quadrípode que designo pelo discurso da histérica um saber como produção do próprio significante mestre. Então, vejam, não é mais um significante mestre encarnado no analista, supondo que o analista seja um mestre para ele. Então, repito, um saber como produção do próprio significante mestre, em posição de ser interrogado pelo sujeito elevado a agente. Qual a página, Walter? Qual texto dos outros escritos é esse? Bom, fechei aqui, mas está no textinho sobre a educação, sobre o ensino, né?
A locução sobre o ensino se chama. O texto que você indicaria para ver essa questão da historicização seria esse? Há vários, né? Neste, especialmente, porque ele está falando do ensino, justamente. Então, vejam, o que seria... Eu estou tentando achar aqui, só um minuto. Seria a proposta de um ensino que não se pautasse no discurso da universidade, como a gente discutiu da última vez, não é? A locução sobre o ensino. Começa na página 302, esse texto. Desculpa, não sei se é o caso nesse momento, mas quais textos tu diria que são os principais para pesquisar essa questão da historicização? Pois é, Tawana, essa questão e essa diferenciação entre estericização e historicização, eu não vi ninguém sistematizar isso bem. Não tem, por isso que eu estou te perguntando, eu não encontro. Eu teorizei isso na minha tese, né, especialmente no apêndice, onde eu discuto justamente a teoria lacaniana dos discursos, que eu passei no nosso primeiro encontro, né, que vale ser revisitado. Tá bom. É uma diferenciação que, inclusive, eu vejo que nos ajuda a pensar aquilo que eu falei no início, a partir da questão do Andrei, né? A importância maior que temos que dar ao discurso da histeria, né? Porque tem algo da questão da história, no sentido mais amplo do termo, no sentido da sociedade, né, que estaria em questão aí, para além apenas da questão do tratamento. Valdir, na hora que você estava explicando agora, eu me confundi um pouco com o discurso da histeria. Eu tive a sensação de que ele estava igual ao discurso do analista. Você poderia só me relembrar um pouquinho, assim, rapidamente, o discurso do analista para eu tentar fazer essa diferenciação aqui? Pois é, Mariana. Eu disse no primeiro encontro nosso que o discurso do analista ele é tão evanescente quanto o próprio sujeito, né? E, portanto, é tão evanescente quanto o próprio analista. Porque, vejam, a gente se diz, né, sou analista. Bom, a gente tenta exercer esse ofício que o próprio Freud diz que é impossível, né? Ele é possível até um certo ponto. Então, o fato do discurso do analista ser um momento muito mais do que um laço social onde a gente se instala e fica nele. Porque veja um detalhe, o discurso do analista, ele é o discurso da destituição, não é? Porque é nele que a gente chega ao ponto de destituir algo de uma forma radical, mas tão logo a gente faz isso, a gente precisa instituir algo no lugar, né? A gente não pode esquecer que temos eu. A gente tem consciência, né? E ele e ela são necessários. Agora, durante e após um processo analítico, né, esse eu e essa consciência não serão mais os mesmos. Seremos sujeitos sensíveis a outra cena, podemos dizer. Sensíveis a um certo movimento, a um certo processo destituinte e extintuinte. Ou, se quiserem, nos termos do Seminário 11, alienação e separação. Então, logo a gente se separa de uma certa fixação de sentido, a gente recoloca uma outra
um outro sentido, né? Essa questão, vejam, é correlata à questão da ideologia, que eu pretendo trabalhar um pouco com vocês também no último encontro. Não existe realidade social ou formação social sem ideologia. Toda formação social funciona por meio de uma ideologia, diz o Althusser. Como quem diz, de um carro que funciona por meio de gasolina. A questão é o estatuto da ideologia, e isso a gente vai ter que discutir também, né? Então, vejam, o discurso do analista, como eu ia dizendo, ele é o discurso da destituição do sujeito. Isso me dá margem, sua questão, Mariana, me dá margem para adiantar o final da nossa conversa, que é a questão do psicanalista na psicanálise em intenção e na psicanálise em extensão, né? Vocês viram que o Philippe Julien, ele vai propor que, bom, no divã, no limite da análise, a gente entra no discurso analítico. Quando nos levantamos, o melhor laço social que podemos ocupar, mesmo que eventualmente ocupemos os outros dois ou os outros três, é o discurso da histeria. Porque é esse discurso que nos permite estar sempre questionando o poder e o saber. Ou, melhor dizendo, os monopólios, né, do poder e do saber. O Lacan, como lembra a Colette Soler, nesse livrinho que eu também indico bastante, O que faz laço, ela lembra aqui que o Lacan vai dizer que a histérica ela é uma saca-rolhas. Vejam que interessante, ao mesmo tempo em que, a nível da neurose, ela quer essa completude, tal como no plano da filosofia política, né, tivemos o Hegel, que quis o saber completo, né, ou o fim da história, porque esse é o ideal do liberalismo / capitalismo, né, de que teríamos chegado no fim da história. Esse modo de produção, diz o discurso liberal, é o melhor que conseguimos, né? Porque vejam as outras experiências aí, inclusive as socialistas, no que deu. Então, esse é o fim da história. O melhor que podemos, segundo esse discurso, né, é tentar melhorar isso. Bom, e o Marx vai dizer que isso é impossível, né? Porque na estrutura desse modo de produção está a crise. A crise é o que regula, entre aspas, né, essa sociedade. Sem maiores detalhes quanto a isso. Mas a sua questão me leva a isso, que eu já disse e vou dizer de novo, que na maior parte do tratamento analítico, vou usar aqui de novo meu instrumento giratório, né? Não sei se todos conhecem já, que vejam, os lugares são fixos, né? E o que gira são os 4 termos. No discurso da histeria, eu diria que ele é o discurso no qual a gente se encontra a maior parte do tempo de uma análise, que é a historicização, que é o sujeito questionando os significantes dele, que os incomoda, para ver se ele consegue se deslocar um pouco dessas fixações, né? Valdir, então quer dizer que, assim, durante um processo de análise, vou pegar como exemplo um processo de análise, porque, pelo que eu entendo, os discursos, eles existem para a vida, para a sociedade, né? Mas pegando a questão da análise, eu estava um pouco alienada pensando que era apenas um discurso, né? Quando você faz análise, eu tenho até vergonha de falar isso, porque eu acho que é um absurdo, acabo de perceber que é um absurdo isso que eu estava pensando. Quando você entra em análise, é só o discurso do analista. Não, eles vão girando, igual a sua engenhoca, como você diz, né? Eles circulam, não fica um único discurso.
Só que aí diminui, de repente, né, o que se espera é que diminui-se um pouco o discurso do mestre, o discurso universitário e o capitalista, de repente, não sei. Fica mais um discurso da histérica e do analista. É muita loucura que eu estou falando ou não? Assim, sei lá. Não, não. Primeiro dizer que você disse que você estava um pouco alienada, e isso é necessário, como a gente estava dizendo, né? Todos estamos sempre um pouco alienados, e isso é bom, né? Porque é alguma fixação de sentido. Porque, vejam, alguma, eu não disse muita. Muita é a religião, é a paranoia. Pouco sentido é a depressão, né? Então, alguma alienação é importante. E a gente está sempre, de preferência, nas trocas sociais, né? Apto, quando melhor, a mudar de opinião, a ampliar um pouco o que sabíamos, né? E deslocar nossas certezas. E o que você disse procede. Eu quero também conversar com vocês no próximo encontro, quando tratarmos do discurso do analista, mostrar que o discurso do analista, de fato, ele não é privilégio de um tratamento analítico. O que quero dizer? Qualquer sujeito numa dimensão crítica / científica / artística está no discurso do analista. Então, é esse sujeito bastante sensível à criação. E ele vai poder circular por outros discursos. O que quero dizer por circular? Você até colocou aí uma certa preferência, né, pelo discurso da histeria e pelo discurso do analista. Acho mesmo que temos que ter essa preferência, sem deixar de colocar a importância aos discursos do mestre e da universidade. Um pedaço aí do texto do Julien mostra muito bem também a importância do discurso do mestre, né? O Lacan diz: não há metalinguagem. O que quer dizer isso? É outro axioma, né? Ele quer dizer, entre outras coisas, que um significante não pode significar a si mesmo. Ele precisa de outro significante para poder significar um sujeito. E isso nos leva a várias questões complexas, né? Também relativa a movimentos sociais, por exemplo, o movimento LGBT, ou certo aspecto desse movimento, né, que propõe a ideia de autodesignação sexual. Esse é um tema muito complexo mesmo, né? A posição da psicanálise bom, e aí tem propostas, né, por exemplo, de que não se nomeie o sexo da criança, né, para que ela possa desdobrar isso por si mesma ao longo do tempo. Isso é bastante complicado, porque no Seminário 11, partindo de Freud, é sempre bom lembrar, né, Lacan vai teorizar que a alienação, como entrada na linguagem, ela é necessária. Então, nesse ponto, o discurso do mestre é importante, porque ele é o discurso fundador da própria linguagem. De modo que, vejam, uma análise ela propõe destituição dos significantes aos quais estamos fixados, né? É isso. Em outros termos, ela propõe separação do outro. Porém, vejam, só é possível se separar de algo se antes houve algo fixado. Pensando nas crianças, por exemplo, eu acho praticamente impossível se ter um filho e não estar um pouco no discurso do mestre. Pois é, a gente tem aqui, por exemplo, a Sônia, que trabalha bastante, né? A psicanálise de crianças.
Bom, e aí a gente tem, por exemplo, 3 ensaios sobre a teoria da sexualidade do Freud, né? O que é uma criança? Ela, inicialmente, é um perverso polimorfo. Ela não tem limites para o prazer, né? Agora, o discurso do mestre e até o da universidade tem essa importância de ajudar, inicialmente, a colocar esses limites para o gozo, né? O nome do pai, como disse o Lacan, fazendo a bifurcação do som, né, dessa expressão, non do père, também equivoca para o não do pai, né? É uma função simbólica que ajuda a limitar as pulsões. O não para o gozo é o sim para o desejo, para a parcialidade do que é possível extrair de prazer dentro de certos limites, né? Bom, chegamos nisso a partir da sua questão sobre o fato de que o discurso analítico não é privilégio só de um tratamento analítico. Aliás, lembro vocês, né, que o próprio Lacan diz sobre a psicanálise, que a psicanálise é um sintoma, ela mesma. E aí no sentido marxiano, se quiserem, né? Como eu leio isso? Eu leio isso assim: chegou um tempo em que a vida por si mesma passou a ser tão pouco analítica que precisou chegar alguém, inventar um dispositivo para fazer análise. Então, por isso que ele diz, a psicanálise é um sintoma, ela apareceu na história, diz ele, e eventualmente poderá desaparecer. Bom, falei um pouco da historicização, não é? Mas eu ia dar um exemplo clínico meu, que é a de uma analisante. Ela começa seu tratamento falando de uma inibição muito grande no trabalho, né? Uma dificuldade de avançar e até de fazer, continuar os estudos, né? Ela tinha graduação universitária, mas ela dizia, não consigo avançar nos estudos. Eu me sinto muito incapaz, né, dessa função. Bom, e o tratamento desdobrou-se aí inicialmente num tempo aí de quase 1 ano das entrevistas preliminares, até que um significante começou a se destacar para ela. Então, quando um significante começa a se destacar nas entrevistas preliminares, a gente já começa a entender que é isso aqui, ó. É a historicização, onde o sujeito chega a um significante que ele poderá questionar para se deslocar dele, né? E esse significante foi o significante burra. E foi quando eu perguntei, mas em que situações você ouvia isso? Aí ela diz, principalmente do meu irmão mais velho, então era um irmão com uma diferença de idade bastante grande, né? Não tanto para tirá-los do mesmo tempo de vida, então eram crianças, mas acho que era uma diferença de uns 8, 9 anos. Então, ela tinha uns 4, ele tinha uns 11, né? Mais ou menos. E ela era a todo momento chamada por ele de burra. Você é burra, você não entende. Então, vejam o quanto esse fato e a importância que ela dava a esse irmão, né, enquanto objeto de amor. Então, vejam como essas repetições, esses dizeres do outro, porque o outro não são apenas pai e mãe, né? No nível micro, é a família como um todo. E tem um nível macro também, que depois podemos falar. Quando ela chega a esse significante, que foi, inclusive, quando eu a convidei ela para deitar-se no divã, a gente pode entender que ela passou da estericização para historicização.
Então, nesse ponto, ela já não demandava mais de mim o saber, né? Ela já não me colocava na posição de mestre, e ela começou a se deslocar para esse segundo tempo do discurso da histeria. Então, você está chamando de segundo tempo do discurso da histeria, justamente a historicização. Isso. Mas tem um detalhe que é o seguinte, mesmo na histericização, o sujeito já vai fazendo pequenos deslocamentos, porque na histericização, o sujeito nos encarna na posição de mestre, só que não respondemos. Mas não é uma simples não resposta. Não respondemos o que ele ou ela está nos pedindo, que é o saber. A gente responde de forma histérica também, questionando. Como assim? Fale mais um pouco. Até a semana que vem, né? E o sujeito, ele vai recolocando sua demanda. E nessas recolocações, vejam, quando alguém pede algo, pediu com certas palavras. Quando a gente pede para ele pedir de novo, ele já usou palavras diferentes. Quando ele usa palavras diferentes, ele já está se deslocando. De modo que vocês devem lembrar, quem atende, que muitos sujeitos, eles até demandam saber da gente, mas é como se eles já não nos demandassem realmente. E aí a gente já entende que esse questionamento é só um subterfúgio, essa demanda direcionada, para que ele trabalhe. Mesmo que isso ainda fique um tanto ambíguo. Né? Eu tive uma analisante, que inclusive foi um atendimento em grupo, na saúde coletiva, né? Uma dada ocasião, ela chega e senta e diz, de forma chistosa, né? Como as boas histéricas conseguem fazer. Não vou falar hoje, estou de greve com você. Bom, a vantagem também é que era um tratamento em grupo, né, num coletivo, e outras, era um grupo de mulheres, e outras puderam falar, e ela fez o trabalho dela ouvindo também. Né? Mas esse estou de greve com você já foi numa tonalidade chistosa, né, ambígua, muito interessante. Bom, isso me dá margem para o último tópico que eu queria abordar com vocês, que é essa certa homologia de dois pares, né, que o Lacan propõe. A homologia entre o par histérica e mestre e proletários e burgueses, ou exploradores. Né? No seminário 16, na página 41, o Lacan diz o seguinte: a greve é justamente uma espécie de relação que une o coletivo ao trabalho. É a única, aliás. Estaríamos totalmente errados ao crer que um cara que está numa linha de montagem trabalha coletivamente. Justamente o que uma fábrica faz, né, é descoletivizar os trabalhadores, porque ela fragmenta, inclusive, o próprio trabalho e o próprio trabalhador. Fragmenta saber e fazer também, porque, né, o saber foi extraído dos trabalhadores, existe um administrador que pensa todas as tarefas e os trabalhadores apenas executam essas tarefas parcialmente. Então, ele diz: na greve, a verdade coletiva do trabalho se manifesta. Valdir, a Cleimara tem uma questão. Ela pergunta: o que seria entrada em análise? Pois é, eu queria deixar essa questão no ar e concluir o que eu estou falando. Ok? Mas é uma boa questão.
deixando ela no ar, né? Enquanto isso, vamos pensando sobre uma questão deixada no ar. Então, eu dizia que o Lacan vai dizer, em outro momento, aliás, que no discurso que não faz laço social, que é o discurso do capitalista, o discurso do capitalista nos tira dessa circulação, né? Entre saber, poder, crítica e análise. Ele nos tira de qualquer laço com o outro. A gente passa a se relacionar com objetos diretamente. Também é a exclusão da própria fantasia fundamental, né? E isso não é sem consequências. Então, Lacan diz, a greve é a única forma de voltar a fazer laço social no discurso que não faz laço social. Bom, a homologia entre a histérica e o mestre, no caso aí a histérica, a neurótica histérica, né? Mas vejam, na própria neurose histérica há uma defesa. Há uma defesa ao que ela indica como abuso, né? Bom, sabemos que o movimento feminista, ele tem sua importância. Porém, a neurose histérica, ela pode generalizar uma crítica de tal forma que impossibilita encontros necessários, né? Então, a neurótica histérica, ela tenderia a ver abuso em tudo, a ver machismo em tudo. Vejam onde eu quero chegar, né? Inclusive onde não estaria, não teria machismo. Então, como ela se defende? Se furtando. De mim você não abusa. Tal como os grevistas. Em algum momento, há um basta. Chega de exploração. Tal como a histérica, os trabalhadores fazem greve em relação a um abuso. É onde algo pode se modificar, não é? Mas, Valdir, tem uma diferença aí, não tem? Entre esses dois exemplos que você deu, assim, porque eu ouço que esse da greve é saudável, o da histérica é um excesso. Porque ela vê até onde não tem, né? Ou não? Alguém gostaria de comentar o comentário da Mariana? Importante. Acho que a Tauana trabalha alguns aspectos disso, né? Eu tenho que dizer, mas prefiro... Eu gostei da pergunta da Mariana, né? E existe esse lugar onde não existe machismo, né? Porque aí eu acho que tem muito a ver com o filtro da discussão, né? Se a gente está pensando a questão mesmo estrutural da linguagem a nível, nessa interlocução entre sujeito e cultura, e se a gente vai pensar, então, a linguagem como falogocêntrica, mesmo postulada por Freud e Lacan, né, o falocentrismo da linguagem. Então, se a gente vai pensar pela questão estrutural, a gente não tem como deixar de pensar no machismo estrutural, assim como a gente também discute na questão do racismo, o racismo estrutural. A partir desse viés, né, dessa perspectiva, sim, né, é muito difícil a gente pensar hoje um lugar sem machismo dentro dessa linguagem que a gente construiu coletivamente. Mas se a gente também for a partir do ensino de Lacan, onde a gente entende que a linguagem, o significante, ele equivoca, ele é prenhe de equívocos,
né? Ele é não todo. Aí essa dimensão do não todo, né? Que está na linguagem, como esse abismo da linguagem, a gente entende de que existem brechas, né? Criativas no próprio sujeito, né? Brechas na própria linguagem que apontam para algo que escapa, né? Que não se reduz a essa estrutura machista, a essa estrutura racista, enfim, fascista, etc. Então, eu acho que a minha resposta seria mais ou menos por aí, para pensar dentro do lacanês, tá? Então, ainda que haja uma estrutura da linguagem que tem essas marcas falogocêntricas, né? E que, portanto, são machistas por estrutura, porque a gente sabe da relação entre o significante fálico com toda a questão da lógica masculina, que não é sem relação com o imaginário do órgão, né, do instrumento. Isso aí está na cultura de diferentes formas, em diferentes culturas a gente consegue fazer esse paralelo, e mesmo no ensino de Lacan, né, quando ele vai falar do pênis e do falo, até os seminários mais avançados dele, ele faz muito esse equívoco entre pênis e falo. Então, a gente sabe que existe algo aí dessa ordem, né? Mas, ao mesmo tempo, o significante, ele é não todo, né? A estrutura é não toda. Então, existem brechas, existem aberturas, existem formas de não sucumbir a isso mesmo habitando dentro desse mundo que a gente está, né? Então, eu diria isso. Existe esse lugar? Existe, porque esse lugar é não todo. É assim que eu responderia. E sobre a sua questão da greve, aí eu acho que sim, são questões diferentes, mas eu acho que ele fez uma aproximação, mas não necessariamente uma redução aí da ideia. Eu gostei do seu lapso de linguagem aí, o racismo, né? Essa mistura de duas opressões estruturais, né? São estruturais, vejam, já adiantando também mais um pouco do nosso último encontro, porque a ideologia, o Althusser vai discutir, partindo de Marx, mas também de Lacan, né? Ele parte do estádio do espelho, inclusive. A ideologia, diz o Althusser, não é apenas, apesar de ser também, não é apenas aquilo que é martelado cotidianamente em nós. Principalmente a ideologia não é essa lavagem cerebral apenas. A ideologia ou as ideologias, elas são constitutivas de nós. Então, elas nos constituem desde sempre. De modo que, se na estrutura social o machismo prevalece, é ele que nos constitui de saída. Então, por isso que é mais complicada a questão, não é? Mas, Mariana, coloca de novo a sua questão. Não sei se com as mesmas palavras. Oi, pessoal. Eu, Mariana, ou a outra Mariana? Acho que tem duas aqui, né? Quem falou antes foi a outra, né? Tá. Sou eu, né? Isso. A questão é que eu acho assim, que eu acho a greve, em alguns momentos, importante. É uma questão da revolta, né? Que aparece a fala do povo, né? Não vou aceitar mais isso, eu quero mudança, né? Então, eu acho isso muito importante. É claro que o excesso, né? Não precisa nem falar, né? Também tem uns exageros até nisso, mas eu acho importante. E quando você deu o exemplo aí da histérica, a forma como eu ouvi também, né? Que ela tende a ver machismo em tudo, até onde não tem, né? Quando você fala até onde não tem, aí eu já acho que é uma questão bem sintomática. Então, por isso que eu disse que se não haveria uma diferença, foi por isso, assim. Mas aí eu vou falar, mas também é necessária a denúncia da histérica. E essa questão do excesso, eu gosto muito de pensar o excesso, né? Porque o excesso, ele está sempre referido a alguma norma,
Então, o que determina qual é o ponto aonde algo começa a ser excessivo? E dentro da nossa cultura, essa norma é fálica. Então, assim, eu tenho as regras, eu tenho aqui a minha medida do que é certo, até onde pode ir. A partir daqui é excessivo. Então, daqui para cá você é louca, porque você é excessiva, né? Então, são regras aí que a cada momento vão se transformando. Agora, com relação ao excesso, aparece também na demanda do proletário. Quer dizer, ver exploração em tudo também é uma forma de excesso. Não há exploração em tudo, bom, depende da lente que você está vendo. Tudo é exploração na relação entre o burguês e o trabalhador, né? Você poderia também reverter essa lente e olhar para isso dessa maneira também, né? Então. Com licença, isso que tu falou, Tauana, estava bem passando na minha cabeça, assim, porque a gente falou dos excessos, e aí, em um momento, você falou das brechas, né? Do lugar não todo e das brechas. Eu acho que, às vezes, a denúncia, excessiva ou não, né? Que aí eu acho que parte do julgamento de cada um, é um dos meios da gente encontrar essas brechas nesse lugar não todo. A partir do momento em que a gente denuncia algo, a gente denuncia uma exploração ou um machismo, a gente cria uma oportunidade daquilo ser elaborado de alguma forma, né? Então, eu acho que muitas vezes esse suposto excesso é uma forma de encontrar caminhos para viver nesse mundo, né? Machista por estrutura, racista por estrutura, explorador por estrutura, né? E aí, como tu falou, assim, a medida do excesso é uma delicadeza, né? Difícil dizer assim, esse comportamento de denúncia é sintomático ou não, né? Acho que isso talvez se veja muito, muito em cada processo de cada sujeito, na sua análise, muito delicadamente escutado, assim, porque qual o lugar do excesso, qual o lugar, às vezes, então, daquele sujeito tá se colocando, né, no mundo e dizendo, não, isso eu não aceito, eu não concordo com essa estrutura, eu quero construir outros lugares. Estou muito... Me ouvem bem? Sim. Eu estou muito de acordo com a Mariana e me confunde muito pensar o excesso como uma não manifestação da linguagem, no sentido que a linguagem ela é dotada de excessos, daí a pluralidade dela. A linguagem em si é excesso, porque nela tudo falta em excesso e tudo sobra em excesso. Então a gente tem uma relação aí curiosa a pensar, e pensar, por exemplo, que trabalhadores se excedem quando a gente tem numa outra ponta um capital que excede, bem, é bem curioso também. Pensar, por exemplo, que numa outra ótica o burguês observa aqueles que estão reivindicando alguma coisa em excesso, é porque em excesso falta. E eu acho que isso é importante pensar também. Vamos pensar na medida que a Mariana ela se posicionou, eu gostei muito. Vamos pensar na mulher histérica, mas a mulher histérica no sentido bastante chulo que a gente enxerga socialmente. A mulher que esbraveja porque chegou num limite tão absurdo que, no lugar dela declarar, ela grita. E ela grita desesperadamente. Esse desespero é bastante confundido com o excesso, porque, na verdade, não é nada mais do que o limite de linguagem que ela consegue expressar. Então, o excesso, ele é incrível, porque ele é leitura. Ele é leitura do eu cheguei até aqui, para onde mais eu posso ir? Então, os excessos, eles são um ponto de bastante interesse para a gente que está fazendo essa leitura, que escapa aí do discurso universitário, do discurso do mestre, porque ele vai inverter os polos, ele vai inverter a leitura. E só para concluir, a gente
tem uma... Eu vou usar um pouco da análise do discurso, porque veja só, quando a gente vê o excesso, a gente está esquecendo que dentro do excesso tem aquilo que está sendo declarado. Uma mulher negra dentro de um determinado espaço, dentro de uma estrutura machista, quando ela declara com os seus excessos, as pessoas esquecem de ouvir aquele excesso que ela está dizendo na fala que ela está conseguindo transmitir. Então ela está dizendo, eu não suporto mais, eu não aguento mais essa situação. A pessoa vai deixar um apagamento, vai silenciar aquilo que ela está declarando como uma realidade para ela e contextual, e vai ouvir, nossa, essa mulher gritou muito, você viu como ela se expressou? Desse jeito, não. Veja, a gente moraliza aquilo que não deveria. Eu achei muito interessante a discussão. Eu queria ver se eu consigo contribuir, mas acho que o Valdir faz uma provocação, né? Apontar mesmo aonde não tem. Não vou me lembrar exatamente como você falou, Valdir, mas assim, ela reclama até onde não tem machismo. Foi algo nesse sentido, né? E aí que a Mariana fez, como assim? Mas na histeria, às vezes, é até onde não tem. E aí, com a contribuição do último colega, ele fala desse excesso, né? Como o excesso é importante, o excesso aponta para um fenômeno, né? Não é o excesso que vai dizer se é válido ou não, né? Quer dizer, o excesso aponta para um... Existe, o fenômeno existe, né? Eu fiquei pensando, e agora eu não vou lembrar exatamente de onde é o texto, mas é um texto do Lacan numa fala numa escola, no encerramento de jornada de cartéis e tal, e ele vai resgatar a dialética, né? Que inclusive está ali no Marx, está ali no Hegel, né? E a dialética aponta o seguinte, né? Dizer que existe e que não existe é da mesma ordem. Se eu posso dizer que uma coisa não existe, ela existe. Né? Então, assim, não sei, fico pensando o apontar, né? Penso até no sentido antitético das palavras, né? Uma mesma palavra pode apontar para contrários, né? Aponta para essa fixação, talvez, né? Que talvez na nossa sociedade nós temos entre esses binômios, né? O homem, o macho e a fêmea, enfim. E talvez aí apontando para esse fenômeno, apontando para essa contradição, a gente possa sim estar apontando para uma transformação, como o Valdir coloca, né? Por mais que veja o machismo onde não existe, eu posso estar apontando para uma transformação, para uma coisa nova, inédita, não fixada, né? Que a gente ainda não sabe qual é. Não sei se me expressei bem, mas achei super interessante a discussão, assim. Eu creio que a gente vai se encaminhando para o final, mesmo tendo um tempinho ainda, né? Com um bom saldo, que é uma certa estericização coletiva aqui, né? Suscitar questões e nem sempre acordos necessários, né? Embora em algumas partes em acordo. Eu comentaria duas coisas. Uma delas é o que eu ouvi recentemente de uma importante analista, que é inclusive dessa digníssima escola de psicanálise, né? Quando ela menciona a questão do feminismo, ela dá um exemplo de situação clínica. Ela diz assim, que escutava uma analisante no divã, né? Reclamando da estrutura machista, de como ela se sente menosprezada como mulher. Aí ela diz, mas logo que ela saiu, entrou um homem, e ele começou a falar da dificuldade de sustentar sua masculinidade nessa sociedade que exige tanto dele, desse lugar. O que eu entendi que ela quis dizer com isso? Veja, olha, tanto homem quanto mulher estão embaraçados
né, na relação sexual? Bom, tem algo disso que procede, né? Sustentar a posição de suposto deter o falo não é algo tranquilo. Mas vejam, eu entendi que ela nivela muito a questão, porque se querem um exemplo que me ocorreu assim que eu ouvi ela, é um exemplo básico, né? Um homem andando numa metrópole, num lugar mais perigoso, em tal hora do dia, da noite, é uma coisa. Uma mulher, na mesma situação, é outra coisa. E se querem um atravessamento a mais aí, uma mulher de classe média pode evitar esse fato. Ela pega um Uber. Uma mulher proletária, que quase não tem dinheiro para se alimentar, não tem essa opção. Ela precisa caminhar até o metrô a essa hora, até o trem. Aí é um atravessamento entre a questão da exploração e uma questão de opressão social, né? É claro, aquilo que o Lacan chamou de guerra dos sexos está para todos, independente de classe social e de gênero, mas não está para todos da mesma forma, segundo classe social, gênero, raça, exercício de sexualidade, etc. Então, uma coisa é um aspecto universal, outra coisa é relacionar o universal com os particulares, né? Então, às vezes eu percebo que muitos analistas vão rápido demais nessas questões, né? Tirando a importância da exploração e das opressões, né? Temos que diferenciar essas duas coisas. E reduz tudo à realidade psíquica, à fantasia fundamental, né? Comentários finais? Um comentário a partir da tua fala, Valdir. Primeiro, dizer que eu achei maravilhosa a tua exposição e todo o efeito que teve, né, hoje. Mas, assim, eu queria dizer que com relação a o que você trouxe, né, como eu estou fazendo doutorado em psicologia social, eu converso muito com pessoas da sociologia, da história, que pensam nessa dimensão mais política, social, né, toda a questão da interseccionalidade, mas o que eu acho interessante da contribuição da psicanálise é que, levando em consideração tudo isso, que é preciso ser levado em conta, né, é algo que eu sempre pontuo, a singularidade de cada vida humana, ela existe, ela é real. Então, no sentido de que mesmo fazendo parte da mesma classe, da mesma raça, do mesmo gênero, né, ou às vezes até da mesma família, compartilhando todos esses elementos em comum, uma pessoa é diferente da outra, né? E é essa diferença que a psicanálise se propõe a escutar, né? Então, também não perder, eu digo que o que eu vejo, assim, que é o comum, o que diferencia muito a psicanálise, né, dos outros discursos é essa questão da singularidade, apesar de todos esses atravessamentos, né? E que singularidade não é individualidade, né? Ela está sendo produzida e criada no coletivo o tempo todo. Então, queria te agradecer muito, assim, por esse momento. Pois é, Tauana, já fazendo mais uma vez a ponte com o nosso último encontro, que acontecerá ainda, a psicanálise, ela parte da clínica da singularidade, certamente, né? Outros discursos, outras práticas trazem outras questões que muitas vezes têm sua importância, né? O problema que eu vejo é uma certa cisão entre aquele discurso que melhor desdobrou a questão da singularidade do sujeito, né? E outras singularidades, porque, por exemplo, quando a gente fala de formação social, as formações sociais têm suas singularidades, né?
Mas o que eu vejo, por exemplo, eu estou trazendo o outro lado dessa conversa importante que você trouxe, né? Que é a singularidade do sujeito. Quando eu falo em singularidade das formações sociais, que aí é o materialismo histórico que traz, a gente vê no meio psicanalítico uma certa generalização das formações sociais. O exemplo melhor é o das tentativas de socialismo, né? Então se reduz tudo, inclusive ao stalinismo, né? Ao avesso do que teria, o que seria, né, o próprio materialismo histórico, o próprio socialismo. De modo que, por exemplo, cada país tem sua especificidade, tanto é que alguns ainda sobrevivem hoje, né? O exemplo melhor é o de Cuba. Então, desconsiderar a singularidade das formações sociais também é um problema no meio psicanalítico, né? Da mesma forma que desconsiderar as opressões sociais, como no relato dessa analista que eu mencionei para vocês, né? Desconsiderar a importância dessa interlocução, difícil de fazer, certamente, né? Mas necessária. Até para não cair em certos erros epistemológicos mesmo, né? Já ouvi analista colocar no mesmo balaio leninismo e stalinismo. Isso epistemologicamente é inverídico, né? Se você estudar um pouquinho cada coisa, você vai ver que são coisas opostas, né? Oi, Valdir. Eu Oi, acho Maria. que antes de me identificar com a psicanálise, eu já me identificava com o marxismo, né? E eu vejo que existem algumas pessoas que na construção, né, na formação de analista, pecam na sua formação política, e aí chegam nesses lugares, né, que tu comentou, assim, por exemplo, misturar questões teóricas. Existe também um anticomunismo, né, que foi revivido no nosso país, e aí dentro do anticomunismo tudo é stalinismo, né, porque é o lugar da crítica vazia, eu diria, não no sentido de que estou aqui enaltecendo o Stalin, não é isso, mas no sentido de que quando você não conhece a realidade, você coloca tudo nesse balaio, é uma crítica vazia, né? E agora eu queria dividir um pouquinho uma experiência da minha própria análise, assim, em que eu levava, e levo ainda, essas questões que me atravessam do machismo estrutural para minha análise, e chegou um momento que eu sentia que a minha analista, como uma analista, né, tentava procurar o que aquilo era de singular em mim, assim. Então, tipo, quem é esse homem, né, que você coloca nesse lugar do homem, do machismo e tal. E eu precisei que a minha analista verbalizasse e admitisse para mim algo como a Tauana falou, assim, no sentido de, sim, isso existe, o mundo é estruturado pelo machismo, para que eu continuasse o trabalho em análise, porque em algum momento eu sentia que aquilo não era considerado, sabe? Assim, que a experiência singular estava praticamente desconsiderando algo que, para mim, é muito visível, assim, né? Dessa questão da estrutura, assim. Então, eu acho que é muito importante para a nossa formação, né, como analistas, passar por um certo lugar de formação política. Não necessariamente precisamos concordar, né? Mas eu acho que até às vezes a ideia do lugar de morto ou a ideia desse lugar de não colocar os seus conteúdos no próximo, às vezes nos afasta um pouco da formação política, né? E acho que é um desafio, né? Pelo menos para mim, como, né, psicanalista em formação, nessa tentativa, um desafio conciliar minha formação política com a questão da clínica, assim, porque às vezes a gente precisa considerar isso, como a Tauana falou, assim, é a experiência singular de cada um? Sim, mas a gente vive numa sociedade meio comum, né, assim, em certo nível, e que é atravessada por certas coisas, e se a gente às vezes não diz,
tá bom, isso existe, a partir daí, como vamos trabalhar? Às vezes parece que a gente nega, sabe? Eu nem acho que a minha analista estava negando a minha experiência, eu acho que ela estava me ouvindo, mas eu precisei que ela me dissesse isso, sabe? Eu precisei que ela me dissesse, sim, Mariana, o mundo é machista, mas a partir do mundo machista, quem é tu, sabe? Porque às vezes fica e eu já ouvi isso assim de outras pessoas com a experiência na análise, assim, de às vezes parecer que desconsideram um contexto que está dado, né? Um contexto de exploração, um contexto de machismo, um contexto de racismo. Mas enfim, para mim é um desafio, assim, essa mistura, né? Que eu acho que é necessária. Eu acho que não só a psicanálise, mas a psicologia, digamos, em si, tem um viés político muito importante, mas é delicado, né? É uma questão. Bom, lembrando o título dessa atividade de 5 encontros, né? Clínica e Política a partir da teoria lacaniana dos discursos. Então, eu tenho avaliado que estamos no caminho de pensar essas duas coisas, né? Bom, eu fiz o contraponto à fala da Tauana, mas queria voltar à fala dela, né? Porque esse vai e volta necessário, né? Se a gente desconsidera a singularidade do sujeito no próprio movimento social, a gente cai naquilo que o Lacan chamou de impor ao outro o nosso modo de gozar, tratando ele como subdesenvolvido, mesmo que a intenção seja a de emancipá-lo. É terrível, né? Essa torção moebiana entre clínica e política, ela é dificílima e necessária de se fazer, né? Um dos motes, principalmente do último capítulo da minha tese, foi algo que eu encontrei num texto de uma analista importante que discute a saúde mental, onde ela diz o seguinte: nos interessa, como analistas, pensar um coletivo que não exclua a singularidade. Muito importante, né? Só que o meu mote foi: e o contrário? E a recíproca? Como pensar uma singularidade que não exclua o coletivo? Então, eu fiz essa volta, que no texto dela era só ida. E isso aparece muito, a meu ver, muito sintomaticamente no meio psicanalítico. Parece que é só a psicanálise que tem a ensinar aos movimentos sociais, a mostrar, olha, a singularidade, não sei o quê. Só tem a ida, pouco tem a volta. O que os movimentos sociais podem ensinar, em termos de política, a psicanálise. Não é? Bom, passamos um pouquinho do horário, necessariamente, não é? E nos encontramos. Agora, dessa vez, vai ser mais rápido, que vai ser daqui 2 semanas. Então, temos um sábado de folga. Eu acho que tem a atividade da Tauana, não é? No outro. É no outro? Ok. Então, dia 14 retomamos. É isso, Sônia? Isso. Dia 14 retomamos, né, com o discurso do analista. Isso. Daí já vou aproveitar e convidar todos os colegas para o simpósio da Tauana, que é muito importante porque ela discute e estuda muito sobre esse tema, e ela vai falar sobre a complexidade mãe e filha, e vai ser no dia 21 de maio, das 10 às 12. A gente vai estar colocando ali no do fórum, nos nossos próprios, né, o flyer com o Zoom ali, o ID, a senha. Então, gostaria de convidar vocês
para mais esse encontro. Então, teremos o encontro do Valdir daqui 15 dias e na semana seguinte o encontro com a Tal. Agradecendo o Valdir por essa excelente transmissão, né, que faz a gente, né, querer mais e mais, saber mais, escutar né, fica aqui discutindo com os nossos pensamentos e ideias, a todos os colegas que participaram mais ativamente, Tauana, Mariana, William, as duas Marianas, né, que se colocaram, o Andrei, então, muito grata pela colocação de vocês, e estão convidados, então, para daqui 15 dias nos vermos novamente. Tá bom? Um bom final de semana para todos vocês, e até lá. Muito grata, Valdir. Também agradeço a todos e todas. Nos vemos na próxima. Obrigada, gente. Obrigado, Valdir. Obrigado a todos aí. Muito Bom fim de semana. Tchau, tchau. Tchau. Obrigada, tchau.